problemas que nos mantêm cativo o espírito. Na Terra, tendes de desempenhar uma missão que não suspeitais. Se no curso desse degredo provação, sobre nós desabarem as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para suportar. Duram pouco e nos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-nos de novo entre eles, nos estenderão os braços a fim de guiar-nos a uma região inacessível às aflições da terra. François de Geneve. Então, o que acontece? Muitas vezes, o espírito, ele quer ser livre, ele não quer ficar cativo no nosso corpo. Que o corpo é uma prisão. E a gente briga com a gente mesmo, né? Porque, na verdade, o que a gente é o espírito, a gente não é corpo. E a gente fica numa situação que, conscientemente, a gente está aqui, ninguém quer ir para lá, ninguém quer morrer. Mas, na verdade, o espírito, ele quer ficar lá na rede cidade, ele quer vir para cá, porque lá ele está livre. Então, aí fica essa guerra da gente com a gente mesmo, na verdade. E, muitas vezes, a gente se sabota. Por quê? Se o espírito ele quer ficar lá, qual que é a forma dele ficar lá? Se tornar um espírito puro, né? Então, já que a gente está aqui, a gente tem que fazer tudo mais rápido. A gente tem que preocupar com a nossa evolução mais rápida. A gente tem que passar mais rápido na escola, né? Que é a nossa escola, nosso hospital, nossa oficina. Então, a gente tem que passar e tem que formar mais rápido. Para a gente se permitir, né, ir embora mais rápido e não ter que voltar. Permitir que o espírito realmente, ele não precisa ficar preso nesse corpo. E muitas vezes a gente perde tempo. A gente fica se ligando a coisas que não valem a pena, a coisas que não ajudam no nosso crescimento. E vem essa nostalgia, essa tristeza de às vezes não saber o que fazer, o porquê. Estou no vazio, não sei por que eu estou tão triste. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o bem. Chico dizia que aquele que é mais triste, tem mais problema, é aquele que tem muito tempo para si mesmo. Que o trabalho, que é a melhor forma de se acabar com os males espirituais e materiais é trabalhar. Porque muitas vezes a gente fica se sentindo tão pequeno, a gente fica se vitimizando por coisas tão bobas, que quando a gente sai, a gente vai fazer o bem, a gente vê a realidade lá fora, a gente vê como a gente é feliz. Só que a gente vive nesse mundinho nosso, né? Tão bom, só que a gente não valoriza, porque a gente acha que a grama do vizinho ela é mais verde, que nós somos injustiçados. Mas é porque a gente não fica preocupando em ajudar o outro, a gente fica no nosso mundinho. E hoje, cada vez mais, a nossa realidade é uma realidade muito rasa. A gente não se aprofunda em nada. A gente fica querendo se poupar, querendo se blindar de coisas. Então a gente vê, casou, ninguém está investindo muito no casamento, separa, parte para outra. A gente não tem relações profundas, né? Até mesmo na família, às vezes. Não tem um papo profundo, ou conversa com utilidade, ou cada um vai para a sua rede social e cada um fica ali. Né? São as solidões em multidões. A gente fica se prendendo, hoje a vida é tão corrida, mas o nosso trabalho é um trabalho de ação ou de situação? Porque a ação é a gente ficar correndo de um lado para o outro, igual a gente vai, corre para um lado e corre para o outro e não faz nada. A situação não muda. Ou é aquele trabalho que eu estou fazendo para mudar a situação onde eu me encontro, para que eu haja uma evolução. E que o meu espírito não precise ficar querendo
se libertar tanto para que eu antecipe esse retorno e que eu não precise voltar mais tantas vezes? Então, isso que a gente tem que pensar. A gente tem que tentar aprofundar mais as relações na família, as relações dos amigos. A gente está cada vez mais sozinho. As famílias estão cada vez mais difíceis, mais desunidas, né? Não está tendo tanta união entre elas. Por isso que a gente tem que lutar cada vez mais para segurar a família. Porque é na família que começa a nossa escola e o nosso hospital. Se a gente vai bem na família, o resto é consequência. Com a medida que vai passando, a gente vai aumentando o raio dessa família. A família deixa de ser a família de dentro de casa, consanguínea, e passa a ser dos amigos, passa a ser do bairro, da cidade, e onde a gente tem que chegar, né? A família universal, porque no final nós somos uma família só. E a gente tem que preocupar com a espiritualidade, né? É o lenitivo, né? Que a Abelha sempre fala na oração dela, a gente tem o lenitivo de uma crença. Porque tudo que é raso, que eu falei, tudo que é superficial, é a coisa assim, que vai, passa e as coisas vão levando, vão sem nos ligar realmente. E quando a gente não tem esperança no futuro, aí fica muito mais difícil. Para que eu vou lutar tanto por uma coisa que dura tão pouco tempo? Vamos deixar levar, vamos viver a vida sem nos machucar. Então, de uma forma que eu me envolva menos, né? E vamos levar a vida mais rápido e mais feliz. Vamos aproveitar que a vida é uma só. Só que não é. Aí que a gente vai vivendo e vai, às vezes, conseguindo coisas, né? E a gente, quanto mais coisas a gente tem, a gente quer viver novas emoções. E a gente vê hoje quantas pessoas, quanto mais dinheiro, mais poder tem, mais vazias são e mais problemas a gente tem que ver, problemas psicológicos, psiquiátricos. Por quê? Porque não tem, é um vazio. A gente vai querendo, alcançando coisas, principalmente coisas materiais, e essas coisas materiais, elas são muito de curto prazo. Depois que eu conseguir, acabou a graça, eu parto para o próximo. E quando eu consigo tudo que eu quero? Agora eu vou ter que descobrir o que eu vou querer, porque eu já consegui tudo que eu quero. Então é muito superficial. Isso é muito triste. E a gente, por isso, essa necessidade de a gente ficar sempre alerta no horário vigiar. Quando a gente pensa na reencarnação, no nosso renascimento, os nossos renascimentos são oportunidades que a gente tem de evolução. E os ingredientes estão ali, estão à nossa mão. Deus é um Pai amoroso, então Ele sempre vai deixar tudo com a gente, tudo que a gente precisa para que a gente cresça que a gente cumpra no nosso planejamento reencarnatório. Então não quer dizer que eu vou parar para a vida e vou deixar de correr atrás das minhas coisas materiais. Não, temos que correr até para crescimento, né? Mas tudo vai ser resultado do trabalho, resultado do nosso trabalho. A gente não vai querer fazer nada que seja ilegal, a gente não vai querer passar por cima de ninguém para a gente conseguir. Então a gente sempre pensando nisso. Vou seguindo a ética, seguindo o meu crescimento de forma sustentável. Se eu tiver os meus bens materiais, ok, ótimo. Mas a partir do momento que Deus também quiser tirar, ok, esses bens não são meus. Esses bens, eles foram me emprestados, mas são de Deus. É isso que a gente sempre tem que ter lá. Sempre tem que ter em mente. E aí vem a questão 926, que diz, que a pergunta do Livro dos Espíritos. A civilização, criando novas necessidades, não é a fonte de aflições novas? Os males, aí vem a resposta, né? Os males desse mundo estão em razão das necessidades artificiais que vos criais. Aquele que sabe limitar seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si,
poupa-se a muitas decepções dessa vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Invejais os gozos daqueles que vos parecem os felizes do mundo, mas sabeis o que lhes está reservado? Se não gozam, senão para eles, são egoístas, e aí então virá o reverso. Antes, lastimai-os. Deus permite algumas vezes que o mal prospere, mas sua felicidade não é para invejar, porque a pagará com lágrimas amargas. Se o justo é infeliz, é mais uma prova que lhe será tida em conta, se a suportar com coragem. Lembrai-vos dessas palavras de Jesus: felizes aqueles que sofrem, porque serão consolados. Então, mais uma vez, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, eles puxam a nossa orelha. Então, o nosso objetivo aqui, a gente não está aqui a passeio. Estamos aqui para ser felizes, sim, mas para ser felizes com a evolução. Vamos contar com os ingredientes que chegaram às nossas mãos para nosso desenvolvimento. Desenvolvimento material? Ok. Mas nunca se deixando de lado o desenvolvimento espiritual. Moral e ciência andam juntos, não é? Então, o material, ele vai andar junto com o espiritual. Mas a partir do momento que eu tiver que escolher eu vou para o lado, tenho que ir para o lado espiritual. Então, com isso, a gente vai crescer, a gente vai ficar mais alerta. Então, momentos acontecerão momentos de tristeza? Sim, todos têm tristeza. Às vezes a gente vai ter uma certa melancolia. Começou a melancolia, a gente está alerta. Aí a gente procura ajuda. Ajuda onde? Ajuda médica, ajuda numa igreja, numa instituição religiosa, num centro espírita, né? Então, eu não sou espírita. Ok, vai em qualquer igreja, um lugar que te faça feliz, um lugar que te ajude espiritualmente, que te acrescente. Isso é o que realmente importa. Não podemos nos desligar, não podemos deixar que isso seja uma situação ainda pior e que percamos mais uma oportunidade de crescimento e de evolução. Boa noite.